Todos nós sabemos que a Liga dos Campeões, além de ser um dos torneios mais importantes do futebol mundial, desejado por todas as grandes equipes europeias, também nos proporciona momentos históricos, com partidas muito disputadas e completamente imprevisíveis. E entre essas partidas equilibradas, algumas viradas simplesmente sensacionais, onde tudo indicava que uma equipe sairia vencedora, mas da água para o vinho toda a história muda em questão de minutos, em partidas simplesmente sensacionais. Por isso, no vídeo de hoje, do nosso quadro Partidas Lendárias, nós vamos lembrar de uma das viradas mais icônicas em uma fase eliminatória da Liga dos Campeões, que teve um brasileiro considerado como um herói improvável e que ficou mais conhecida como o Milagre do Tottenham. E vamos retornar para a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2018-19, quando em uma situação meio improvável, com muitas equipes que surgiam como favoritas, como o Bayern de Munique, que é sempre uma das principais equipes do torneio, o Real Madrid, que é o maior campeão da história da competição, o Barcelona, que na época contava com Lionel Messi e companhia, e a Juventus, que surgiu como uma das favoritas por contar com nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo como a sua principal estrela, ficarem pelo caminho antes mesmo da semifinal, dando lugar a duas equipes que não eram consideradas tão favoritas assim, o Tottenham e o Ajax, que protagonizaram uma das semifinais mais eletrizantes da história do torneio mais disputado da Europa. E o caminho de ambas as equipes não foi nada fácil para conseguir chegar até as semifinais. As duas equipes se classificaram na segunda colocação dos seus grupos. O Tottenham ficou na segunda colocação com 8 pontos em um grupo que contava com Barcelona, Inter de Milão e PSV. Já o Ajax somou 12 pontos no grupo que contava com Bayern de Munique, Benfica e AEK. Pelas oitavas de final, o Tottenham se classificou com um pouco mais de tranquilidade, eliminando o Borussia Dortmund, vencendo nas duas partidas, somando um agregado de 4-0 sobre os alemães. Já o Ajax conseguiu uma virada histórica que já mostrava sua força na competição, eliminando o todo-poderoso Real Madrid, sendo derrotado na Holanda pelo placar de 2-1, e no Santiago Bernabéu, a equipe holandesa conseguiu uma vitória simplesmente histórica, dentro do Santiago Bernabéu pelo placar de 4-1, e se classificando para as quartas de final. E já nas quartas, outra vitória surpreendente dos holandeses. A equipe enfrentou a Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia, conseguindo um empate na Holanda pelo placar de 1-1, levando a decisão para a Itália, onde conseguiu mais uma vez se superar, derrotando a equipe de Turim dentro dos seus domínios pelo placar de 2-1. Do outro lado, o Tottenham também se superou nas quartas de final, eliminando nada mais nada menos que o poderoso Manchester City, comandado por então Pep Guardiola, vencendo nos seus domínios pelo placar de 1-0 e sendo derrotado em Manchester pelo placar de 4-3, que naquela época acabou classificando a equipe de Londres por contar com os gols fora de casa como critério de desempate. E foi aí que Ajax e Tottenham se enfrentariam em uma grande semifinal, com as duas equipes embaladas pelos resultados anteriores, realizando uma das semifinais que viriam a ser uma das maiores da história do torneio. A primeira partida da grande decisão, que reunia duas equipes consideradas improváveis no início da competição, brigando por uma vaga na grande final, foi realizada em Londres, e o Ajax surpreendeu a todos vencendo pelo placar de 1-0, com o gol de Van de Beek aos 15 minutos do primeiro tempo, levando para a Holanda a vantagem de um empate para a segunda partida. E se a situação parecia estar um pouco favorável para o Ajax pelo resultado da primeira partida, a primeira etapa do segundo jogo da grande decisão parecia confirmar a classificação dos holandeses. Na partida realizada no estádio do Ajax, Johan Cruyff Arena, no dia 8 de maio de 2019, o jogador da equipe inglesa, Ziyech, ampliou para o Ajax aos 35 minutos do primeiro tempo. Quando acabou a primeira etapa, o placar estava simplesmente 3-0 para o Ajax no agregado. Qualquer um poderia pensar que já estava tudo liquidado para os holandeses, e que seria questão de tempo para a grande final ficar do lado vermelho do grande confronto. Mas foi aí que tudo começou a mudar, e sob o comando de um herói brasileiro improvável, que simplesmente voltou para o segundo tempo sendo predestinado a ser um dos protagonistas do grande confronto, é claro que nós estamos falando do brasileiro Lucas Moura, que retornou para o segundo tempo simplesmente decidido a mudar a história do confronto, e logo aos 10 minutos da segunda etapa diminuiu o placar para os ingleses. E apenas 4 minutos depois, em uma confusão dentro da área, mandou a bola para o fundo das redes mais uma vez. Então, a partida que estava praticamente decidida na primeira etapa passou a ser disputada a cada lance no final do segundo tempo.
E foi aí que mais uma vez a estrela do brasileiro Lucas Moura brilhou naquela semifinal. Em um contra-ataque do Tottenham, a bola ficou nos pés de Dele Alli, um minuto para a partida acabar, para desespero dos holandeses do Ajax, e se classificou. E é claro que todos vamos lembrar que o Tottenham acabou sendo derrotado na grande decisão pelo Liverpool. Mas essa classificação para a grande final, em um cenário completamente desfavorável, ficará marcada para sempre na história do clube londrino. E é claro, com um brasileiro marcado para sempre na história do clube. Então era isso, pessoal. Se vocês curtiram o nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e não deixe de comentar em todos os nossos vídeos, para que a gente sempre possa trazer conteúdos aqui para vocês. Até a próxima!